Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia. É uma alegria mais uma vez poder ver todos aqui para mais uma aula, para mais um estudo, onde nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória que todo ser humano pode fazer, desde que se reconhece como uma pessoa pecadora até o momento em que nós nos encontramos com Cristo Jesus. Nós estamos aqui participando desse estudo que se chama O Homem Perante Deus, que nada mais é do que a situação do homem diante de Deus, qual é o relacionamento que Deus tem com a sua criatura, que é o ser humano. E se vocês se lembram, ou se não viram, podem dar uma olhada no vídeo que ficou gravado da semana passada, que nós vimos que a situação do homem diante de Deus ela é muito complicada por causa do pecado, porque todo ser humano é pecador, todos nós pecamos. Desde a primeira transgressão que Adão e Eva cometeram ali, o ser humano foi separado da presença de Deus. Então, a partir daquele momento, existe um abismo intransponível que separa o Deus santo, puro e perfeito do ser humano que é pecador, e nenhum de nós escapa dessa condição. Todos os seres humanos pecaram. Todos nós pecamos todos os dias e por isso todos nós merecemos ir para o inferno. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu plano maravilhoso de salvação, providenciou aquilo que é a possibilidade de nós nos relacionarmos de novo com Ele, que é o fato dele ter enviado o seu Filho Jesus, e é somente e unicamente através de Jesus que nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, Cristo morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, e ele se tornou o único que pode fazer essa mediação entre o ser humano pecador e o Deus santo e puro. Porque Jesus, sendo Deus Filho, ele se fez homem, ele assumiu a nossa condição e ele viveu no nosso lugar. Então ele viveu uma vida plena, perfeita, sem jamais ter cometido nenhum tipo de pecado, nem sequer em pensamento. Então isso possibilitou que ele se tornasse o Cordeiro perfeito. Então Cristo é o nosso Cordeiro pascual. E ele se sacrificou por nós, Ele entregou a vida por nós naquela cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, e somente isso é que possibilita que nós possamos receber de Deus o perdão que nos torna puros, imaculados, santos como Deus é santo, para que a gente possa entrar na presença dele. Então isso tudo está bem explicado na nossa aula anterior, e hoje nós vamos continuar pensando no que é que o ser humano precisa fazer para ser participante desse maravilhoso plano de salvação que Deus tem. Então, um ponto que é fundamental, que é indispensável, para que... Aqui, achei vocês. Então, um ponto que é indispensável para que o ser humano possa fazer parte desse plano maravilhoso de Deus, que nós temos que pensar, é com relação ao arrependimento. Então, o arrependimento ele é essencial, como nós vamos ver, como a Bíblia nos apresenta, ele é imprescindível para que o homem possa se colocar nessa condição de ser salvo por Deus. O arrependimento ele é mais do que uma mudança de opinião ou simplesmente sentir tristeza pelo pecado. O arrependimento ele é uma reviravolta radical, radical e decidida. Nós temos que decidir fazer essa reviravolta. E é um retorno a Deus e que resulta em mudanças. E essas mudanças são através de ações morais e éticas. Então, o arrependimento verdadeiro, genuíno, ele implica no abandono refletido do pecado. Então o ser humano ele reflete, ele pensa, ele percebe que aquilo é uma condição vergonhosa e ele decide abandonar isso, Então, e ele faz isso em favor daquilo que é certo, Ou seja, o pecador ele tem que ter plena consciência da decisão que ele está tomando, de querer fazer o que é certo, abandonando aquilo que é errado, Então, Deus sempre concede perdão quando há um arrependimento verdadeiro e sincero.
Então, quando a pessoa de fato ela sente, né, que a condição dela é desesperadora, é nesse momento que ela se volta para Deus. E o arrependimento ele implica em uma mudança radical no estilo de vida, né, e, consequentemente, frutos que demonstrem que esse arrependimento ele é sincero e verdadeiro. A maneira de se perceber se o arrependimento da pessoa é sincero é a transformação inevitável que esse arrependimento vai causar na forma de vida dessa pessoa. Então, se não houver uma mudança que seja visível, incontestável, é de se pensar profundamente no assunto, né? E evidentemente com temor e com tremor diante de Deus, para a gente realmente entender se aquela pessoa compreendeu a situação dela diante de Deus e o que é que representa o sacrifício e a salvação que Deus está nos oferecendo. Então vamos dar uma olhada em algumas passagens para a gente começar a buscar o que é que a Bíblia nos ensina com relação ao arrependimento. Então aqui em Atos capítulo 26, versículo 20, nós lemos assim: Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios. Então a gente percebe a preocupação de se pregar o evangelho em todo lugar e a todas as pessoas, né? E o texto continua, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então a primeira consequência do arrependimento é voltar-se para Deus. Então, aquele que de fato está se arrependendo de uma forma bíblica, vamos colocar assim, de uma forma cristã, é aquela pessoa que entende que ela precisa se aproximar de Deus e quando ela se entende como pecadora, ela se arrepende por ser como é e isso faz com que ela comece a buscar essa aproximação com Deus, né? Então essa é a primeira consequência do arrependimento, é voltar-se para Deus. Vamos ver mais uns versículos aí para a gente ir buscando essa essência do que é que a Bíblia nos ensina com relação ao arrependimento. Então, Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. E Atos 20, 21. Eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma, Lucas capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Começam a perceber a importância que as Sagradas Escrituras nos dão com relação ao arrependimento? E olhando para esse versículo aqui de Lucas capítulo 5, versículo 32, nós podemos pensar um pouquinho em justiça, né? Aí uma estátua que representa a justiça, né? Ali a balança para medir, a mulher ali com os olhos vendados, né? Simbolizando que ela é totalmente independente, né? Ou seja, ela não está tomando parte, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existem pessoas, e na verdade não são poucas, né? Que não acreditam em pecado ou não acreditam que estejam separadas de Deus por causa desses pecados. O arrependimento de que a Bíblia fala é justamente aquele de quando o homem percebe que é totalmente incapacitado de se tornar justo diante de Deus. Por quê? Porque é impossível ao homem simplesmente deixar de pecar, né? E mesmo que isso fosse possível, mesmo que algum homem, ao reconhecer que o pecado ofende a Deus, que é uma coisa terrível, que isso o impede de entrar na presença desse Deus, e a partir de então nunca mais ele pecasse, de qualquer forma ele não teria condições de se limpar sozinho de todos os pecados que ele já cometeu antes de ter essa consciência, de ter essa percepção. Então, somente se um homem jamais tivesse cometido nenhum deslize, seja em ação, seja em pensamento, nunca tenha cometido um ato egoísta sequer, jamais tenha pensado algo impróprio ou mesmo um olhar com uma intenção que não seja edificante, somente assim este homem poderia se dizer justo diante de Deus. Somente um homem viveu dessa maneira, né?
sendo perfeito em suas ações, em palavras, em pensamentos, e esse homem, evidentemente, é o próprio Jesus Cristo. Se alguém discorda desse raciocínio e acredita que de uma maneira ou de outra não esteja em débito com Deus, e que não necessita se arrepender ou não necessita pedir perdão por nada, e que ele está em uma condição que irá gozar pela eternidade dos benefícios de Deus, é aquilo que as pessoas costumam dizer, né, que vai para o céu, que vai para o paraíso. Então, pessoas que pensam assim, infelizmente, não são poucas, né? Eu conheço algumas pessoas que pensam dessa forma, que não tem nada de que se arrepender, que são pessoas boas, que fazem o bem, né, porque não matam, não roubam. Então, existem muitas pessoas que pensam de si mesmos que elas são justas diante de Deus. Então, o que eu posso fazer é recomendar para essas pessoas que elas leiam novamente esse versículo, né, de Lucas, quando Jesus fala: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, se uma pessoa ela se julga justa diante de Deus, né, que é a coisa aqui de novo da justiça, então ela já tem a recompensa dela, né? Porque Jesus não veio se importar com quem se acha justo. Jesus veio buscar pecadores. Então vamos acompanhar aqui mais alguns versículos para a gente tentar aí continuar entendendo a importância com essa questão relacionada ao arrependimento. Lucas 24, capítulo 24, versículos 46 e 47. O Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Olha aqui essa frase de Jesus, né? Mais uma passagem aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então é assim que Jesus inicia o seu ministério. Pregando o arrependimento, né? Então Jesus dá uma importância muito grande a essa questão do arrependimento. E essas falas de Jesus, elas continuam a demonstrar isso, né? Olha aqui em Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Percebe que sem o arrependimento, os pecados não podem ser cancelados, ou seja, você continuará carregando o peso dos seus pecados durante toda a eternidade. Então, o arrependimento, ao nós reconhecermos que somos pecadores, quando ele é sincero, quando ele é verdadeiro, ele deve levar inevitavelmente a uma busca por Deus, né? Então, reconhecer que o mundo não tem nada para nos oferecer, abandonar todas essas coisas do mundo e buscar somente Deus, que é o único que tem um descanso e uma alegria verdadeiros, né? Nós falamos nisso também, acho que na aula passada ou em uma outra aula aí. Existem alguns passos que devem ser seguidos para que uma pessoa seja salva e para que ela tenha a certeza da sua salvação. Nós vamos ver esses passos em mais detalhes um pouquinho mais para frente. Agora, uma coisa que a gente já pode entender é que o arrependimento ele sempre vem antes da fé que traz a salvação. Isso nós aprendemos, por exemplo, aqui em Marcos 1,15, que diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, primeiro nós precisamos nos arrepender dessa condição de sermos pecadores, para que em seguida nós possamos crer no Evangelho. Então, quando nós nos tornamos conscientes que precisamos nos arrepender, nós somos tomados de uma profunda tristeza por causa dessa nossa condição e por causa dos pecados que nós não conseguimos parar de cometer. E dessa nossa incapacidade, né, de nos livrarmos da condenação eterna e do reconhecimento do sacrifício que o próprio Deus teve que fazer por nós. Porque se nós pecamos dessa forma que não conseguimos parar, o que a gente merece? Nós merecemos o inferno, merecemos a condenação. Mas Deus, Cristo, em seu amor infinito, optaram por fazer todo esse sacrifício por nós, para poder nos oferecer
essa salvação tão maravilhosa, né? Então também nós temos que saber que as consequências de não nos arrependermos, né, de não darmos importância ao arrependimento, essa importância que a Bíblia claramente dá, nós temos que saber as consequências, e elas serão drásticas, né? Lucas capítulo 13, versículo 3 diz assim pra gente: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esse é um ponto que muitas vezes a gente reluta em tratar nos nossos estudos, porque a intenção não é assustar, né? A intenção é que as pessoas busquem a Deus por causa do amor. Mas elas precisam saber que se elas optarem por não seguirem e não se renderem a esse amor de Deus, o destino delas não vai ser nada agradável, né? Claro que isso aqui é apenas uma representação. Na verdade, aquilo que é conhecido por inferno deve ser algo muito pior do que isso daí. E esse é o destino daqueles que não se arrependerem. E existem algumas pessoas também não são poucas, eu já vi algumas, que dizem: eu já fiz muita coisa errada, para mim não tem mais jeito, é impossível Deus me perdoar. E elas acham que não existe mais essa opção de salvação para elas, né? Mas alguém disse que nenhum homem mergulhou tão fundo no pecado que não possa se arrepender e ser perdoado por Deus. Então, assim, não importa o que você fez de errado. Se você se arrepender de fato e confessar esse seu pecado a Deus, Ele vai perdoar toda e qualquer pessoa que atingir essa condição. Mas pensando ainda no que a pessoa precisa fazer para escapar disso daí, para que ela não vá parar num lugar tão horrendo ou muito pior do que esse que está aparecendo aí. Um outro passo que é essencial é justamente a confissão, né? Um arrependimento verdadeiro, ele implica em uma confissão pública, né, como forma de reconhecimento do pecado e, consequentemente, aí um pedido formal de perdão a Deus. Deixa eu ver qual que é a próxima imagem aqui. Tá, nós já vamos ler isso daí. Então, arrepender-se de alguma coisa significa abandonar completamente essa coisa da qual você está se arrependendo e deixar de lado, né? E aí você inicia uma nova caminhada. Então o arrependimento ele traz a consciência que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único Senhor, e por isso mesmo é uma alegria e uma necessidade de confessar Jesus publicamente. Agora sim, 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Percebem a profundidade dessas palavras, né? Então, se confessamos Jesus como nosso Senhor, nós temos também o Deus Pai. Se não, Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não importa o que de mal você tenha feito, né? Quem confessa e abandona esses erros, essa pessoa sem dúvida vai encontrar misericórdia. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a forma que Jesus nos ensinou para demonstrar que o nosso arrependimento é verdadeiro é confessarmos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E demonstramos que nos rendemos a Deus e que estamos verdadeiramente verdadeiramente arrependidos, né, quando fazemos essa confissão pública. E aí em seguida vem o ato que estamos dispostos a obedecer
a Deus. Então, o primeiro ato de obediência que nós oferecemos a Deus no momento em que de fato nos arrependemos, nós confessamos que somos pecadores, confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos para demonstrar que de fato queremos obedecer a Deus? É o batismo. Tá? Então, o batismo ele é um simbolismo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Então, assim como Cristo morreu, ao ser batizado, nós também morremos para o pecado, né? Então é por isso que nós defendemos que o batismo ele seja por imersão, porque ele é uma imitação, dentre diversos outros ensinamentos que nós encontramos na Bíblia. Nós entendemos que no momento do batismo nós imitamos este processo que Cristo passou, né? A sua morte na cruz. Então ele ficou sepultado por 3 dias, isso é representado no momento em que nós descemos nas águas. E quando Cristo ressuscita 3 dias depois, isso é simbolizado no momento em que nós saímos das águas. Tá? Então essa é a ideia do batismo, é imitar aquilo que Cristo fez por nós. Então nesse momento, quando nós passamos por isso, o cristão ele se torna um novo homem, né, a partir do momento que ele sai das águas ali, e reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o caminho, é a verdade e a vida, e consequentemente ele vai dar bons frutos como prova dessa sua conversão, né, que são aqueles frutos que demonstram o arrependimento que nós falamos um pouquinho antes aí também. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, nós lemos assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acho que é difícil ser mais claro do que isso, apesar de muita confusão que fazem com essa passagem, mas nós podemos tratar sobre isso em um outro momento. Mas a ideia é que é muito clara: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Infelizmente, algumas traduções, ou uma que eu conheço, uma tradução bíblica, até alterou esse versículo porque não se encaixa com aquilo que eles ensinam, né? Esse versículo é muito claro com relação a um dos motivos do batismo, né? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então, a nossa obediência a esse ato do batismo simplesmente está atrelada ao perdão dos nossos pecados. Então, se sem arrependimento não há salvação, se o batismo é para o perdão dos pecados, há de se pensar também se podemos ser salvos sem o batismo, né? A próxima aqui é Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, os próprios discípulos de Jesus, eles batizavam. Na presença dele, né? Desculpe. Então, os próprios discípulos de Jesus, eles batizavam na presença de Jesus, como nós vamos ver aqui em João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Mas a gente vê no capítulo 4, versículo 2, que o próprio Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Diz assim: embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Tá? O batismo também simboliza a nossa ressurreição quando da segunda vinda de Cristo, né? Então percebamos aqui quanto simbolismo existe por trás do batismo. Então, assim como Jesus morreu, todos nós também morreremos. E assim como ele foi sepultado, todos iremos à sepultura, à exceção daqueles que estiverem vivos no glorioso dia em que Jesus voltar, né? E assim como ele ressuscitou, todos ressuscitaremos, alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna.
como fica bem claro aqui em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, essa simbologia do batismo, ela demonstra uma relação com toda a humanidade, né? Todos passaremos pelo ciclo da morte e da ressurreição. Então, o simbolismo do batismo ele não está atrelado somente àqueles que serão salvos, né? Mas a importância dele é tamanha que o significado dele alcança todas as pessoas. Então, os que estiverem com Deus vão entrar no seu reino e os demais serão condenados, né? Existe também um outro simbolismo que liga o batismo a toda a humanidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Então, o dilúvio ele era a figura do batismo, porque nos dois casos a água falava do juízo, né? Então, no dilúvio, a morte dos ímpios, e no batismo, a morte de Cristo e também do crente. E a água é que salva, né? Então, foi a água que salvou lá no dilúvio, através da arca, né? Que flutuou sobre a água, e o batismo sendo para o perdão dos pecados, e como diz esse texto aqui, o batismo agora também salva vocês, né? Então, através do batismo, nós também somos salvos. Então, o batismo é símbolo da salvação por retratar a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. O importante é percebermos que o batismo está intrinsecamente ligado à morte e à ressurreição dele, de Jesus, em qualquer dos casos. O batismo salva? O batismo é um indício suficiente para sabermos que uma pessoa está salva? Quando nós analisamos o texto de Atos capítulo 8, dos versículos 9 ao 24, se você quiser depois você dar uma olhada nesse texto todo, ali nós vemos a história de Simão. Simão ele foi batizado, mas ele não foi salvo. No próximo passo, quando nós analisarmos, no próximo tópico, aliás, quando nós analisarmos os 4 passos necessários para atingir a salvação, a gente vai ver isso aqui um pouquinho melhor. Mas aqui dá para a gente adiantar que faltou um passo importante no processo de conversão de Simão, que foi justamente o arrependimento. E isso fica claro nesses versículos aqui dessa passagem que nós vamos ler. Atos capítulo 8, 21, 22 e 23, que diz assim: Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então aqui, palavras sendo dirigidas a Simão. 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso ao pecado. Então fica muito claro aqui, né, que ele não se arrependeu, né? E essa passagem mostra que se ele se arrependesse de verdade, Deus também o perdoaria. Então dessa forma nós podemos perceber que o batismo não é uma condição suficiente para que a gente tenha certeza da salvação de uma pessoa, né? Nós estamos acostumados a pensar no novo nascimento através do batismo, mas vejamos também o que é que diz aqui esse versículo. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e permanente. Então aqui nessa passagem nós vemos a Bíblia nos ensinando sobre o novo nascimento, não necessariamente através apenas do batismo, mas sim por meio da palavra de Deus, né? Então somente o batismo, se ele não estiver acompanhado do conhecimento da palavra de Deus, ele não tem efeito. Por isso é importante termos cuidado, né? Também ao batizar, né? Aquelas pessoas que têm já essa condição de batizar outras, tem que estar sempre atenta. Pois se nós estivermos insistindo para que alguém se batize, sem termos essa certeza de que a pessoa compreendeu o necessário sobre o Evangelho de Jesus, a ponto de se arrepender sinceramente,
esse batismo não terá poder para salvar a vida dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela vai estar apenas tomando um banho, né? Então, o batismo não salva. Não tem nada de especial naquela água que faça com que a pessoa nasça. Ele é um simbolismo. Deus escolheu o momento do batismo para oficializar que a pessoa está salva, desde que ela ouça o Evangelho, se arrependa, né, creia e obedeça. Nós vamos ver isso com mais calma já já. Então a Bíblia ela nos demonstra muito claramente a importância do batismo. Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, no momento do batismo, a pessoa tem os seus pecados perdoados, ela recebe o dom do Espírito Santo, que nada mais é do que a vida eterna. Então, sem o batismo, a pessoa não vai receber o Espírito Santo e nem vai ter os seus pecados perdoados, né? Então, aqui nós aprendemos que todos devem ser batizados, né? Mas no versículo 41 dessa mesma passagem, nós lemos assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, aqui fica claro, né, que não foram todos batizados ali indiscriminadamente, mas somente aqueles que aceitaram a mensagem. Então, é preciso que a pessoa aceite o Evangelho para que aí então ela possa ser batizada e aí sim estar salva. Então, Atos capítulo 2, versículo 41. Opa! Eu pulei alguma coisa aqui? Tá aqui. Ó. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Não, nós já lemos esse, né? Se agregaram quase 3.000 almas. Então, a ideia é pensarmos nisso, né? Por que não foram todos batizados? Porque a Bíblia nos ensina o quanto é importante nós aceitarmos o Evangelho, né? Ou seja, crer. Então a Bíblia nos ensina a importância em se crer para a salvação. O que é importante para a salvação? Qual é o poder de Deus para a salvação? Aí sim, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando compreendemos que o poder de Deus para a salvação é o Evangelho, percebemos que o nosso esforço maior não tem que ser em obrigar as pessoas a se batizarem, né? Mas na divulgação e na explicação do Evangelho. Se a pessoa entender, bum, na cabeça dela, e ela vai querer se batizar o mais rápido possível. Então, dessa forma, o próprio indivíduo, né, por conta própria, mediante a própria fé dele, ele torna-se consciente da importância do batismo. Vejamos a importância em crer nessas passagens aqui. Ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não quer perecer? Quer ter a vida eterna? Creia em Jesus. Esta é a condição colocada por Deus. João 3,18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, novamente, a importância em se crer é ressaltada nessa passagem. Gente, eu vou ter que encerrar aqui porque minha bateria está acabando. Peço desculpas a vocês por essa interrupção, mas nós continuamos essa aula, continuamos esse assunto, tá bom? Eu vou ter que encerrar porque eu não vou conseguir continuar esse vídeo depois. Eu esqueci de pegar o meu carregador. Peço desculpas a vocês. Que Deus abençoe a todos e semana que vem nós continuamos a partir desse ponto. Deus assim permitindo. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês.